Olá, oficialmente boa noite a todos, pessoal que está nos acompanhando aí do Instagram e do YouTube, sejam bem-vindos. Hoje a gente começa um tema bem especial para finalizar, né, com chave de ouro, a psicologia negativa feminina. A gente vai trabalhar, é o último tema ligado, então, que a gente está trabalhando ligado à psicologia negativa, no comportamento sexual na mulher e no homem. Esse capítulo, ele, de fato, ele é bem extenso, né? Por vezes o Meneghetti acaba se repetindo, mas ele sempre traz algum aspecto novo, né? E ele dá muita atenção para esse foco, para esse tema, porque ele é um tema chave. Se você compreende bem ele, você supera tantas coisas. A não evolução do ser humano, ela depende disso. Então, é muito importante compreender esse tema, tá, pessoal? Por isso que é tão longo, né? Parece ser interminável, às vezes cansativo, porque é um assunto denso, mas tem um motivo, tem uma causa dele se dedicar a isso. É muito importante a nossa compreensão dessa temática. Então, hoje a gente vai estar finalizando o capítulo 3. Na verdade, a gente vai estar finalizando o tema relativo às mulheres, né? Do comportamento sexual, e depois a gente faça, semana que vem, para a psicologia negativa masculina. Vai ser apenas uma live dedicada a isso, porque ele, de fato, tem apenas um capítulo para falar sobre isso, tá? Então, para finalizar o capítulo 3 da psicologia negativa, ele vai falar da psicologia negativa na mulher, depois no homem, e depois vai falar sobre o karma. E daí já muda totalmente o disco, a gente entra para outra temática, que é o campo semântico. É uma temática também maravilhosa, então espero que vocês sigam acompanhando a gente aí. Então vamos começar. A gente está entrando no 3.7, que são os arquétipos da psicologia negativa. Vamos entender quais são esses arquétipos. Predação psíquica e o que ele chama de na raiz da obsessão, que é o capítulo 3.9. Vai ser bem rápida essa live e bem tranquila. Acho que vocês vão gostar bastante, porque a gente vai entender de maneira bem prática o que são esses arquétipos, tá? Então, basicamente, o que é um arquétipo? Arquétipo, a palavra, ela vem do grego e significa princípio. Então, representa o primeiro modelo de algo. Tá? Arquétipo, primeiro modelo de algo, um princípio de algo. O Jung utilizou muito esse termo, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso na obra de Jung. Então, ele se referia a todas essas imagens psicológicas, né, que a gente produz e que dão sentido aos complexos mentais, às histórias passadas, que são passadas por gerações e gerações, que perpassam pelo imaginário coletivo, no inconsciente coletivo. Então, para Jung, os arquétipos, eles vão ser essas estruturas inatas que todas as pessoas têm, são imateriais, e os fenômenos psíquicos, eles se moldam em torno dessas estruturas. Então, eles são uma espécie de matrizes do desenvolvimento da nossa psique, tá? Isso é o máximo de teoria que eu vou chegar. Agora eu vou ir para a prática mesmo, para vocês entenderem. Então, o Meneghetti, quando ele fala de psicologia negativa, ele coloca três figuras arquetípicas básicas, que são a mulher velada, a Lilith e a velha, tá? Então, são essas três figuras que ele coloca. Vamos entender melhor o que é isso. Para quem gostar do tema, tem uma live lá no nosso canal do YouTube, da série Mulher e Poder, com a professora Marílvia, falando sobre isso detalhadamente também, tá? Então, vale a pena conferir. Quem se interessar, quiser entrar em mais detalhes, pode conferir lá. Bom, mulher velada, então. O que é essa mulher velada? Ele coloca que é uma espécie de freira universal. Ela vai aparecer de improviso durante o sonho, durante a noite, na fantasia. E ela aparece como uma sábia, uma mestre de vida que passa uma mensagem para essa mulher de que é inútil tentar. Então, são frases muito absolutas e que castram essas mulheres, né? Colocam essas mulheres em frustração. Não tenta, é inútil, não vai dar certo, não vai funcionar. E ela sempre vem acompanhada, então, de um véu, né, que tapa a face ou parte da face, e ela é muito forte nos olhos, ela fixa a pessoa e fala, né? Na cultura
na cultura ali dos árabes, do Egito, a gente viu muito na nossa viagem as mulheres usando esse véu, né? É só pensar, né? Como que deve ser a estrutura psicológica de uma mulher que usa um véu, né? Ela muito provavelmente se omite, não se coloca, ela fica escondida atrás do véu. Então, é inútil tentar. É essa a frase que ela passa para a mulher. Então, quando que ela aparece? Ela aparece sempre que a mulher está num momento muito positivo, sadio. E essa freira universal, essa mulher velada, vai entrar, então, destruindo, desviando qualquer hipótese de ter uma relação importante, de crescer. Não confie em nada, lembra do que a sua mãe te ensinou, né? Lembra o que você aprendeu com outras mulheres, não vai, coloca a mulher em dúvida, tá? Como que a gente supera, então, essa mulher velada, né? É importante a gente saber como superar. Então, sempre que essas figuras aparecem na nossa mente, é bacana a gente pensar, não é verdade, né? Claro, procurar conscientizar, porque esse pensamento vem, e vem quando você está prestes a fazer uma ação importante. Então, pensar, não é verdade. Ou uma outra forma é você imaginar que aquela voz é um cachorro latindo na sua mente. Sabe quando a gente caminha na rua e tem um cachorro latindo no portão? Quanto mais você dá atenção para o cachorro, mais ele late e mais ele te paralisa. E se você não dá bola, vai fazer as suas coisas, foca na ação, ele simplesmente para de latir ou o barulho para de incomodar, tá? Então, esse é o ponto. Quanto mais eu dou atenção, menos eu faço. Quanto mais eu foco na ação, mesmo assim, não obstante as vozes mentais que me bloqueiam, me barram, daí, enfim, esse é o efeito. A Lilith, então, é a segunda figura arquetípica. Quem que é a Lilith, né? Quando ela aparece? Alguém sabe? Alguém quer colocar aí no chat? Então, a Lilith, ela é uma figura bem famosa, né? Há quem diga que ela foi a primeira esposa de Adão, né? E eles brigavam muito para ver quem ficava em cima, quem que dominava durante o sexo, e no final deu um pé na bunda do Adão e saiu de cena e entrou a Eva. Então, a Eva foi a segunda de Adão. Mas, enfim, a Lilith, essa figura arquetípica que ele fala, é aquela feminista que vai lutar contra os homens. Então, os homens são sempre os culpados pelos males que essas mulheres sofrem. Elas colocam frases do tipo, você tem que eliminar o homem, se você eliminar o homem, você não vai ter mais problemas, né? O mundo vai ser melhor, você vai ficar bem se aquele homem for destruído. Então, ela não fala melhore, né? Se aperfeiçoe, né? Seja superior, né? Se construa, faça mais. Não fala isso, ela fala destrua eles. Então, ela sempre vai partir no ataque com raiva aos homens, né? Sim, os movimentos feministas podem estar sob esse arquétipo, tá? Porque as mulheres, elas não focam no próprio sucesso, elas focam em destruir, então, esses homens, né? E, bom, nem todos, né? Nem todos os movimentos, obviamente, eu estou falando de uma figura arquetípica, tá? Isso a gente está olhando de um modo subjetivo dentro de cada sujeito, né? Primeiro acontece dentro de cada um de nós. Então, a gente tem que olhar para isso. Como superar a Lilith, então, afinal de contas, né? Como que eu faço quando ela entra? A gente precisa retomar a responsabilidade com a própria vida. É muito comum a gente ver isso nos relacionamentos entre casais, né? Que a mulher fica eternamente esperando esse homem, né? Para finalmente ela tomar uma determinada ação. Então, toda vez que a mulher depender de um homem para agir, ela já tem um motivo para querer eliminar esse homem, para querer destruir esse homem. Então, ela tem que tomar as rédeas da própria vida, assumir as responsabilidades das escolhas dela, sem se preocupar com o que esse homem faz, deixa de fazer, né? Ela tem que fazer por ela. Então, essa é uma grande forma de superar a figura da Lilith. Toda vez que você se pegar com raiva e olhando, tentando imitar o homem, tentando, muito provavelmente, esse arquétipo aí que entrou. Por último, então, ele coloca a figura da velha. Essa velha, a gente já falou dela na live passada, né? É uma figura que aparece muito quando se fala de psicologia negativa. E o autor, ele comenta que ela é uma figura que aparece
muito frequentemente nos filmes de terror, tá? Então, tem essas mulheres que são muito bonitas, daí do nada elas viram uma velha, né? Ou uma criança ou um cadáver e tudo mais. Então, é uma mistura de velha com uma criança. Velha porque ela é inflexível e criança porque ela é infantilizada, não toma a responsabilidade da própria vida. Então, alguns artistas também desenham isso, retratam em quadros, em pinturas, muito frequentemente. E esse arquétipo, ele vem sempre que a mulher está muito bem, e ele vem também para destruir qualquer hipótese de construção que essa mulher possa ter. Tá? É uma forma que entra para fixar nos velhos hábitos, para perder, a mulher perde aquela vitalidade dela porque ela não se desenvolve, ela é inflexível, ela é irresponsável quando entra esse arquétipo. Ela assume uma posição infantil. Como que se supera essa velha? Não sei se alguém tem uma opinião, quer colocar aí no chat, pode botar, sintam-se livres, tá? Mas como se supera, então? A gente supera... É um pouco parecido como a gente faz com a outra, tá? Por quê? Porque quando a velha entra, ela introduz um medo. Então, não é um medo real, é um medo neurótico. É algo que não faz sentido naquele momento, ou seja, tem tudo para dar certo. Eu estou num movimento super vencedor na minha vida, na minha carreira, e vem essa velha. Ai de ti se você fizer isso, né? Ou quem você pensa que é, melhor não, lembra do que a tua mãe te ensinou, o que a tua mãe ia dizer se tu fizesse isso, né? Então ela entra bloqueando, metendo medo, castrando, e a mulher não toma a ação. Então, quando vem esse medo que infantiliza, que coloca a mulher submissa ali, infantilizada e irresponsável, é a figura da velha, né? Então, se deve questionar, esse medo que eu estou sentindo é natural? É real? Será? Ele faz sentido? Ou é um medo exagerado? Então, se for falso, precisa respirar, retomar o contato com o próprio corpo, né? E ter coragem, respirar fundo e fazer. E quanto mais vital é a coisa, mais forte vai ser esse medo e mais você deve enfrentá-lo para fazer, porque mais você ganha se você fizer aquela ação. É uma ação muito importante para você naquele momento. Você ganha personalidade. Tá ok? Boa noite, Pula. Boa noite, Adriana. Bom, esses arquétipos provêm, então, do quê, né? De onde vêm esses arquétipos? Eles provêm de informações semânticas da história da humanidade. Por quê? Porque a história da humanidade é muito longa, né? E eles permanecem ali no nosso inconsciente. Eu vou até ler aqui um trechinho para vocês, que é como ele termina, então, esse capítulo, esse subcapítulo. Ele fala assim, ó. Os arquétipos sempre intervêm quando a mulher está em posição vencedora e de graça. A mulher que não vive bem a sua graça, através dessas imagens, se encontra em uma histeria cerebral, em que se ouve uma risada e um ruído dentro da cabeça. Quando se chega a esse estado, é manifestação da velha, determinada pelo fato de que a mulher arruinou o seu erotismo branco. O homem, olha que interessante o que ele vai falar agora, tá? O homem parece nascer depois da mulher, e como uma variação desta. A Bíblia nos fala que a mulher nasceu do homem, não o contrário, né? Ele fala que não, que o homem parece nascer depois da mulher e como uma variação da mulher. Na natureza, a figura fundamental da vida é a mulher, não é o homem. Os três arquétipos provêm da história do mundo e não da natureza. Por exemplo, segundo uma lenda, a Lilith seria a real verdadeira primeira mulher, mas no seu lugar foi proposta a Eva. Mas ele continua. Permanece o fato de que essas realidades existem no interior do sonho do indivíduo. Para o homem, de um certo nível, pode ocorrer a sensação particular durante a noite, durante o amplexo, que é a atividade sexual, né, ou no sonho, de que a sua mulher, ou a filha, ou a sua parceira seja algo estranho, como uma bruxa ou uma velha. Essas impressões ou sonhos refletem algo real. Ele coloca, além disso, existem conexões com a Lua e as realidades de outros planetas. Nós vivemos junto com outras ordens, sistemas psíquicos, que não são somente aqueles que nós vemos aqui. Ele mistura bastante coisa no texto, né?
Mas ele fala coisas muito interessantes, aspectos muito interessantes. A gente, talvez, na live que vem, vai compreender melhor isso aqui, porque a gente vai estudar sobre campo semântico, e a gente vai entender como a informação perpassa de uma pessoa para outra, né? Mas, basicamente, esses arquétipos, então, é uma manifestação da psicologia negativa feminina, que vai nos barrar, vai nos impedir de agir, e entra um pouco do que eu falei nas outras aulas, né? Porque isso está mais forte na mulher, porque o homem não tem tudo isso que a mulher tem, né? Justamente porque o homem veio da mulher e não o contrário. Então, se a mulher solucionar esse tipo de informação semântica que é passada, ela se liberta. E a mulher se libertando, o homem também se liberta. E isso é seria um oásis para a humanidade, porque todo mundo viveria com muito mais luz, muito mais vida, muito mais elan vital, né? Porque a mulher produz tudo isso. Então, esses arquétipos, eles entram para barrar isso, para limitar o nível do ser humano, o nível de vitalidade, porque o ser humano acaba não agindo, ele se bloqueia na ação. E é na ação que a vida acontece, né? Se produz, não é na mente, não é por meio de meditação. Meditação ajuda, mas depois você tem que agir, você tem que construir. Né? Esse é o ponto. Então, depois ele começa a falar sobre predação psíquica. E aqui é um tema bem sério, porque ele traz alguns diálogos também em seguida, né? Mas o que ele fala nesse capítulo? Ele começa falando, explicando de que a mulher, em termos de força psicológica, ela vence sobre o homem, certo? Então, só que, apesar disso, o poder explícito social é masculino. Então, o que acontece? A mulher, ela parece vencer nessa primeira relação, mas depois ela não consegue se movimentar, ela não consegue construir, experimentar o mundo. E ela se deixa cair na mão dos homens. Então, o poder político, econômico, de decisão econômica financeira, e até pouco tempo atrás, ou ainda hoje, inclusive, o poder familiar, certo? Então, esse poder, ele é importante. Por que o poder é importante? Porque ele traz a liberdade. E não é poder sobre os outros, é o poder sobre você mesma, é você ter poder da própria vida. E isso se constrói, a liberdade se constrói e o poder se constrói, deve ser conquistado. Então, ter o poder é ser o chefe, o patrão, o dono da própria vida, saber escolher. E ele coloca aqui algo bem interessante que ele coloca, é o aspecto do cavalheirismo, né? Que é uma forma de rebaixar essas mulheres, porque essa mulher deve ser doce, delicada, amorosa. Então, o pai, ele começa a educar a filha assim desde muito, muito cedo. Ele educa a mulher, a filha mulher, de uma forma diferente que ele educaria uma filha homem, um filho homem, desculpa, certo? Então, por um lado, tem o pai com essa educação, né, de que ela tem que ser cuidada, florzinha, né, delicada, e por outro lado, tem a mãe que passa um campo semântico da servidão. Você tem que servir o homem. Então, os pais, eles não educam as mulheres a ser ação, né? Não é a mesma educação que dão para os meninos, de fazer gol, de ir lá e bater e revidar e tal, né? De lutar, conquistar, não tem tanto isso na mulher. Ela mais é cuidada do que ela age, ela é incentivada a fazer, errar, cair e tudo mais. Né? Então, os pais deveriam educar para que ela fosse capaz de encontrar a sua forma própria de ser. Isso se faz por meio do estímulo da ação, certo? Então, ele coloca também que a mulher, ela é muito capaz de colher num instante o ponto forte ou fraco de uma situação, porque ela é muito intuitiva. E ele coloca também que ela emana o que ele chama de elan vital, que são semânticas revitalizantes no ambiente. Então, ela tem esse aspecto que muda todo o ambiente. É só vocês verem, né? Se a gente vai assistir um filme onde só tem personagens homens, não tem graça, é um filme sem cor, sem sal, né? Falta aquele tempero. E a mulher, ela tem essa semântica forte, de semântica vital, ela motiva, ela é uma grande motivadora, ele fala aqui que ela é uma grande motivadora de ação. Então, se ela conscientizasse esse aspecto,
ela seria uma contínua geradora, né, de ação em função do ser humano, em função da vida como um todo. O problema é que ela desperdiça isso. Por quê? Porque ela vai entrar em competição com o homem, ou tentar imitar esse homem. Só que ela não compreende que ela tem um estilo próprio. Ele fala muito isso sobre a onda, né? Que a mulher é uma onda longa. E tem um livro também chamado Feminilidade como Poder, Sexo e Graça, que ele comenta que a música em si é a mesma, mas você pode tocar ela com violino ou com uma guitarra, para comparar aí a semântica, né, da mulher e do homem. Muito provavelmente a mulher é esse violino, que tem também a sua força, essa onda longa, né? E o homem como a guitarra, algo mais curto, objetivo, né? Que sintetiza, que formaliza. Então, ele fala no livro que a mulher também, ela tem que, para superar todos esses aspectos, saber gerir toda essa força, ela pode saber colocar uma determinada roupa numa reunião e utilizar isso, né? Ela vai produzir, as pessoas vão sair da indiferença porque ela está muito vital e está ainda com aquela roupa, e ela utiliza isso não em função da sexualidade, do sexo, mas ela utiliza isso para conseguir ser ouvida, para se colocar, depois fazer negócios e estimular as pessoas. Então, ela tem que saber usar isso, né? Essa força. E ele fala que, além de tudo isso, ela tem que estar muito atenta no que ele chama de logística do poder feminino. E sobre isso tem uma live, a Ju Barradas, acho que está aqui com a gente, a Ju Barradas, deu essa live para a gente na série Mulher e Poder, que está lá no nosso canal do YouTube, vocês podem conferir, tá? Essa logística do poder feminino engloba todos os aspectos, são hábitos, estilo de vida, forma de se relacionar, forma de estar sozinha consigo mesma, né? Então, é uma aula bem prática também, que fala sobre essa logística do poder feminino. E, bom, também nas relações com os homens, ele coloca, né, e esse é o tema do capítulo, porque ele está falando de predação psíquica, né, e ele fala que, principalmente os homens que as mulheres não conhecem bem, ela precisa tomar cuidado, porque esse ela não calcula. Eventualmente o marido ou o filho, ela já calcula, ela já conhece, mas esses que ela não conhece, ela precisa estar muito atento porque ele pode ser esse predador psíquico, tá, pessoal? Oi, tem uma dúvida aqui no YouTube, do link da chamada. Não, infelizmente eu não posso enviar o link, porque não tem ninguém na sala. Daí a gente conversa aqui no webchat mesmo, ou no Instagram, tá bom? Que fica mais prático. Senão tem que ficar dando admit, daí fica muito confuso. Eu passo em 3 lugares ao mesmo tempo, não dá. Melhor em 2. Mas então, qualquer dúvida pode escrever aqui no chat. Bom, continuando então, esse predador psíquico, ele pode ser um filho, um irmão, um pai, um amigo, que vai colocar essa mulher num papel de servidão e vai sugar a energia psíquica dessa mulher, tá? E daí, então, ele começa num subcapítulo 3.8.2, que ele fala no diálogo cirúrgico com as mulheres presentes. Então, eu basicamente resumi esse diálogo, né? E como ele começa esse diálogo? Ele começa perguntando para as mulheres que estão ali, né? O que você sentiu quando viu aquele determinado homem pela primeira vez? E a mulher responde, eu senti uma gordura que entrava dentro da minha pele. E depois ele comenta, né? Ele explica que esse homem vai interceptar essa mulher uma única vez e já consegue entrar dentro dela. E uma vez que ela deixa esse homem entrar, ela já é perdedora. E depois ele repete a pergunta com outras pessoas que estão ali naquele local. E ele pergunta de novo, quando você vê fulano, né? Até onde que fulano entra em você? E ela responde, ele entra dentro das minhas pernas e não há nada que eu possa fazer. Psicologicamente, tá, gente? Elas estão falando de experiências, de sensações que elas têm quando impactam um determinado tipo de pessoa. E ele explica que ele está falando coisas que nenhuma psicologia do mundo toca. São assuntos que não se fala, não se fala sobre isso, certo? Mas que acontece quase que cotidianamente. Então, quando uma mulher está sempre começando novamente, nunca se realiza, nunca cresce, embora ela tenha algumas possibilidades, significa que ela sofre perdas de predação psíquica. Alguém suga a linfa, a força dela.
Então, essas mulheres, elas são sugadas e elas não necessariamente sentem prazer naquele momento, né? Mas é alguma coisa que entra e esvazia. Ele fala que é como uma pinça que suga, né? É bem forte isso. E então, depois, em seguida, ele faz um resumo dessas formas de interação erótica que existem, né? E ele coloca que pode acontecer as seguintes formas de interação erótica. A primeira forma é o que ele chama de erotismo positivo e vital, que acontece quando duas pessoas se unem, se atraem, né? E saem revigoradas daquela união. Então, vai acontecer uma redistribuição de vida. Cada um vai se sentir mais, né? E vai existir uma complementariedade que causa interesse, metabolismo, prazer, reconstituinte. É um verdadeiro prazer, vai reconstituir aquela pessoa como um todo. Essa é a primeira hipótese, que seria o mais indicado, né? A segunda hipótese de uma relação, interação erótica, é o que ele chama de amplexo, onde um dos dois vai roubar. Então, um é roubado e é usado. E o outro, ele vai se satisfazer agressivamente sem crescer. Então, nesse caso, um dos dois vai diminuir o valor psíquico, vai perder a personalidade, ambos, no final das contas, né? O terceiro ponto que ele chama, daí não é o sexo exposto, é simplesmente uma interação erótica ali, é o que ele chama de erotismo ao vazio. Então, é quando se insiste em estar junto em demasia com um grupo de pessoas, ou com amigas, ou com homens e mulheres, enfim. Aquele grupo insiste em estar junto mais tempo que deveria e vive certas formas de intimidade, de conversa na cozinha, na reunião, no cafezinho, no happy hour. É uma forma onde nenhuma das pessoas entra no exercício sexual explícito, mas se deixa dissolver, né? Se dissolve, se deixa pegar sem compromisso. Então, ninguém sai aumentado daquilo, não é que se tem uma conversa inteligente. Então, as pessoas se deixam dissolver naquilo. O outro ponto que ele coloca, que a gente falou na live passada, é o vaginismo negro. Então, o vaginismo negro ele vai ocorrer entre mulheres, acontece quando uma mulher suga a outra, vampiriza a outra, né? E para sobreviver, para ter mais energia. Então, a gente tem uma mulher frustrada, uma outra ingênua que dá, que é mais vital, mas que é desvigorada. Ela entra em velhice precoce, né? Que daí é o arquétipo da velha, conforme ela vai sendo sugada. Então, isso, para quem quer ter mais detalhes, assiste a live passada que eu falo sobre isso, tá? Outra forma de interação erótica é o que ele chama de possessão psíquica. Isso acontece muito frequentemente quando você encontra uma pessoa e aquela pessoa fica na sua mente. A imagem daquela pessoa fica fixa na sua mente, você não consegue parar de pensar naquela pessoa. Fica como uma fita girando dentro da sua cabeça, né? E de uma forma constante. Quando essa pessoa consegue entrar dessa forma, é porque ela tem alguma tipologia parecida com a sua matriz, com o seu trauma. Então, ela reforça a sua matriz reflexa. Também precisa aprender a limpar a mente, dizer, não, sai daqui, né? Dar uma, né? Fazer alguma atividade manual, interação com a natureza, para procurar esquecer daquela pessoa, porque ela fica obsessivamente na sua mente. Possessão psíquica, certo? Imagino que eu estou falando e alguns de vocês devem estar se lembrando de fatos, né? Onde isso aconteceu. Se lembrarem, por favor, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Bom, o outro tipo, então, de interação erótica, ele vai esclarecer na tipologia de psicologia negativa masculina, que a gente vai ver na live que vem, com o nosso colega da Escola Viva. Então, ele vai entrar a cada tipo de psicologia negativa masculina e como isso ocorre, como a gente perde energia nessa interação e como se dá essa interação erótica. E depois ele fala da predação psíquica, né, que é o tema aí do capítulo, que acontece quando o homem pega rapidamente e ele é preciso como um raio. Ele diz que é como a língua de uma rã, que chupa, que pega, né? Ou uma pinça, enfim. Ele diz que esse homem, ele vai passar uma mensagem do tipo, eu sou mais forte que você, é inútil que você tente. Ele coloca a mulher fora de jogo, fora de dialética, né? Você é menos.
É como se ele conseguisse entrar na consciência da mulher deslocando o ponto fraco. Então, ela não é ninguém naquela relação, ela é um objeto, ela é uma coisa. Então, quando a mulher se coloca numa certa disponibilidade infantil, ela pode ser vítima disso. Ela tem que estar sempre muito atenta. Eu tenho um exemplo prático disso que aconteceu comigo recentemente. Eu estava num restaurante na beira da praia e tinham alguns homens conversando, tal. Um homem era bem simpático, o outro eu senti que ele me olhou meio estranho, parecia que estava me paquerando, só que não falou nada, né? Tava ali olhando aquele olhar de homem, né? Que olha uma mulher e passa uma determinada mensagem. E daqui a pouco chega outro com um cavalo, né? E me chamou a atenção o cavalo. Eu senti que aquele cavalo estava meio que sofrendo. E fiquei com um pouco de dó. Fiquei distante o tempo inteiro deles, mas fui lá fazer carinho no cavalo uma hora e puxar assunto, né? Comentando, eu também tenho um cavalo, né? Que raça é esse? Eles simplesmente me ignoraram. Era como se eu não pudesse entender de cavalo, ou como se eu não pudesse falar com eles, né? Eles me olharam de cima a baixo, quem é essa aí? O que você está falando? Então, ele passa uma mensagem de que eu sou mais forte do que você e você não é ninguém. É inútil que você tente. Então, eles queriam me colocar num papel de fêmea, obviamente, né? Eu simplesmente me retirei, me dei conta. À noite sonho com cobra, obviamente. Mas, enfim, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar atenta. As mulheres precisam estar atentas e pode acontecer mais fácil quando tem um grupo de homens, tá? E eles colocam, não importa a força que aquela mulher tem, eles colocam ela numa posição de diminuir, certo? Bom, então ele continua o diálogo, né, comentando de uma mulher ele pergunta por que você se referiu a fulano como um fofinho, né? Você chamou, fulano é fofinho. Por que você fez isso, né? Isso já é uma necessidade sua, psíquica, de manifestar uma reação inadequada. Você se diminui falando isso. Então, essa mulher é forte. Ele comenta que ela tem uma formalização racional superior, mas ela entra com esse tipo de dissociação de personalidade, de mimimi, fofinho, ou seja, ela perde a força e se infantiliza na relação com aquele homem. Então, esses são os predadores, né? Eles não são homens realmente potentes, é um homem qualquer, e isso é apenas uma desinformação da nossa consciência, que toma eles como algo muito potente. Na verdade, eles não são. E eles se fixam, então, no erotismo da mulher como se uma pinça pegasse, né? Ele usa a seguinte palavra, uma pinça ou um garfo na vagina, no ovário, no clitóris, para subtrair essa energia da mulher e a mulher fica paralisada, paralisada. Eles são rápidos. E o autor, ele comenta, então, que depois da insistência nesse tipo de relação, qualquer relação vampírica, você vai emitir odor, vai ficar sem vitalidade, vai entrar em velhice precoce, pode adoecer. E ele fala também da necrose psíquica e tudo isso, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, alguém pergunta em seguida para ele, né? Só para finalizar, uma pergunta bem prática. A pessoa pergunta como que eu sei, né? Antes de ser sugado, como é que eu reconheço quando essa situação está prestes a acontecer? E aí ele responde que esse tipo de relação ela só acontece pela permissão que a mulher dá devido à educação que ela teve no âmbito familiar. Então, o que acontece? Na família, desde criança, com o pai, com a mãe, ela estabelece um determinado filho, especialmente com o pai, né? E depois a mãe castra, né? E coloca aquele campo semântico que eu falei anteriormente de serviço. Então, chega uma fase que a mulher ela começa a ganhar corpo, ela fica adulta, e daí ela vai jogar o erotismo com esse pai, né? Ela aprecia ser vista, ser reconhecida pelo seu corpo, mesmo que às vezes não de forma consciente, explícita, né? Mas ela tem esse orgulho do corpo dela, certo? E ela percebe que ela é notada pela beleza que ela tem, etc, etc. E a mãe também percebe que a filha está com seios fartos e tudo mais, né? E entra castrando, porque essa mãe provavelmente também tem as frustrações dela, né? Ela castra, obviamente, de maneira inconsciente. E o pai também sente, também percebe e se autocastra. Então, ele não conscientiza o que está acontecendo.
E existe uma latência sexual dessa filha em direção ao pai, para ser reconhecida com aquele corpo, com aquela, né, com aquela novidade que ela tem. E esse conteúdo sexual, ele vai permanecer de alguma forma, mesmo que removido na consciência desse pai. Então, é uma situação muito sutil, muito difícil, porque o instinto, ele não considera se aquela pessoa é filha ou se não é filho, né? Não, ele vê o prazer. Tudo isso é uma questão social que entra depois, uma questão lógica. Então, no momento em que tanto o pai quanto a mãe bloqueia qualquer pensamento que seja instintual, fala, não quero olhar para isso, não quero ver, esses conteúdos eles permanecem latentes e daí bagunça a relação. E o que se indica em autopsicologia para fazer é simplesmente procurar se conscientizar das sensações. E, claro, não fazendo, porque socialmente não se deve fazer, né? Então, é como olhar um semáforo no trânsito. Você sabe que sinal verde você passa, sinal vermelho você não passa, mesmo que não tenha carro vindo, né? Então, isso é para não traumatizar, não gerar trauma. Você precisa ter uma transparência de consciência, se permitir pensar determinadas coisas. Do mesmo modo, enfim, isso em toda a nossa vida, né? Também nós devemos exercitar isso. Se esse pai ou essa mãe tiverem essa consciência limpa, tranquila, tudo vai bem, não existe nenhum trauma significativo. E isso também pode ser um problema, porque daí essa mulher, né, tendo uma relação muito saudável com os pais, ela vai entrar ingênua e vai abrir a porta dela em todas as relações com todos os homens, como se fossem todos muito limpos, muito tranquilos, né, com relação às sensações, aos instintos e tudo mais. Então, esse pai compreendia ela, compreendia o que se passava e respeitava o espaço. E depois ela sai fazendo isso ingenuamente com todos os homens, abrindo o íntimo dela, como ela fazia com o pai. Isso também é um problema. De novo, gente, o que eu estou falando aqui não se fala em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum. No âmbito de psicologia e tudo mais. É algo muito diferente, de vanguarda e tudo mais. Mas então ele segue explicando, né, que a única defesa que a mulher tem é de olhar para o próprio corpo, é nunca esquecer de si mesma. Então, ele diz que cada momento ela tem que verificar em que tipo de relação que ela está entrando, como é que está aquela pessoa naquele momento. Então, ele fala de olhar para as mãos, olhar para o corpo, para confirmar a própria egoceptividade. É uma conexão com o próprio íntimo. Então, qualquer outro além de mim é um outro que eu tenho que verificar como é que está nesse momento, certo? Ele fala que fazendo isso, logo após confirmar essa intimidade, né, essa conexão com o seu íntimo, você tem que sentir o eu sou, a autopresença, a autonomia, a autóctise, que é a autoconstrução do espírito na história, né? Então, tem que estar sempre muito atento a todas as relações, por mais banais que elas sejam, né? Com o porteiro, jardineiro, etc, etc. Então, para finalizar rapidamente, estou terminando. Se tiverem dúvidas, escrevam, por favor. Para finalizar, então, ele entra no que ele chama de raiz da obsessão, né? Ele fala que ele observa que sujeitos, as pessoas, os seres humanos no geral, com frequência, quando elas estão bem, acabam errando com elas mesmas, né? Consigo mesmos. E, nossa, é um fato muito recorrente esse erro, né? A gente está muito bem e daqui a pouco decai. E aparentemente sem motivo explícito, né? E isso pode ser, ele fala que pode ser uma coisa decorrente de algo muito sutil, pode ser uma memória, uma fotografia. Ele conta um exemplo que ele estava no trânsito e ter visto uma placa, reviveu uma memória de uma pessoa do passado e fez com que essa pessoa errasse no trânsito. Enfim, às vezes é um telefonema, são coisas pequenas que dão um start e polarizam toda a atividade cerebral do sujeito naquele momento. Então, ele entra nessa necessidade agressiva, entra em disfunção, ele vai errar coisas básicas, esquecer coisas, chegar atrasado. Então, se ele conscientizar, ele retoma a própria força. A gente tem que constantemente
estar num estado de vigia com a nossa mente. Atentos, né? Mesmo quando a gente está sozinho. Então, esse é um ponto que ele coloca. E isso que é o que ele chama de metanoia, a capacidade de você mudar a sua mente. Então, vigiar, ele coloca, muito interessante aqui, deixa eu pegar aqui a frase. Dos cavalos brancos, né? É vigiar para que os cavalos brancos da mente mantenham a trilha da própria função mental e espiritual. Então, não saiam da trilha. Basicamente isso que ele fala. E qualquer inquietação mental pode acontecer de infinitas formas, mas é preciso estar muito atento às fantasias, sonhos, né, para antecipar quando eu vou entrar num determinado momento de regressão. E para concluir, então, uma frasezinha que ele coloca, deixa eu pegar aqui. A indústria da intencionalidade, na maioria dos seres humanos, é a de criar a dor e uma viva cultura da desgraça contra si mesmo. Certo? Então, por isso que a gente tem que estar muito atento, especialmente quando a gente está vital, produzindo, né? Construindo, crescendo. O ser humano precisa estar bem atento, porque nesses casos, então, acontece isso. Certo, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos, crises? Eu estou conseguindo ler aqui no Instagram e no YouTube. Falem agora, ou calem-se para sempre. Na próxima live a gente vai falar mais, então, para concluir, né? Lembrando, a próxima live é psicologia negativa masculina. E acho que é isso. Se não tiver dúvidas, a gente encerra por aqui. Lembrando, pessoal, que do dia 27 a 30 a gente vai fazer um residence. Obrigada, Lucimara. De Barradas, exemplifica um sonho que antecipa o estado de regressão. Então, geralmente, os sonhos vão ser ligados a... Você pode sonhar que está caindo, certo? Caindo de montanha. Você pode sonhar com uma pessoa que você interagiu, então, vendo ela como um inseto, uma cobra, uma aranha, né? Então, geralmente, a psicologia negativa feminina, o vaginismo, você vê aranhas. Quando é masculina, você vê cobras. Então, cada psicologia vai ter o seu modo, né? A sua imagem. É bem interessante essa pergunta. Obrigada, viu, Ju, pela pergunta. Acho que ajuda. Obrigada, Sandro. Qualquer dúvida, então, obrigada, pessoal. Então, lembrando que do dia 27 ao dia 30 a gente tem o Residence no Recanto Maestro, né? A gente está fazendo as meditações desde já, estamos trabalhando o elemento terra e estamos super sempre à disposição para recebê-los na Associação Orionte. Quem tiver interesse pode acessar nosso site para se associar, tá bom? É www.orionte.org, certo? Estamos à disposição. Tchau, tchau. Obrigada.